imprescindível que os pais possam fazer parte da vida escolar dos filhos para que eles sintam-se amados e fomentados a obter sucesso. Guardar alguns minutos do dia para perguntar como foi o dia dele na escola, o que ele aprendeu, valorizar cada descoberta, por mais boba que pareça, pode contribuir e muito para que o estudante se sinta importante. Reorganizar a rotina, encontrar tempo para acompanhar as atividades da escola e mostrar interesse no que o filho aprende, podem estimular a aprendizagem dele e fazer com que se sinta capaz de assimilar novos conhecimentos. Motivar. Então, aí dessa certa forma, às vezes ele diz assim, olha, eu não tenho tempo, eu não posso, e uma das coisas que a gente sempre chama a atenção, olha pai, você precisa participar, você precisa sentar junto, porque o teu filho precisa desse momento. Se você não senta, se você não se aproxima, né, como que a criança ela vai se desenvolver, ela vai ter essa motivação, porque é necessário essa participatividade dos pais, estar junto da atividade, toda e qualquer atividade escolar que a criança vá fazer, o pai esteja junto, porque isso vai motivar a criança. Ele vê que o pai é um colaborador, então é uma forma de incentivar, de motivar a criança aquilo que eles estão buscando, porque se ele deixa a criança aleatória, ela vê assim, olha, a criança já não sabe fazer aquela atividade, chega e diz, olha, faz. E se você não vai estar lá dando suporte, oferecendo a oportunidade de como ela deve fazer o manejo todo de uma criança, ela não vai desenvolver, ela não vai sentir interesse, ela não vai conseguir fazer. Então sempre vai pintar aquela baixa estima, né, que a criança vai dizer, olha, eu não posso, eu não consigo. Né? Então isso tem que ser retirado, né? Tem que ser trabalhado primeiramente os pais. Ajudar os filhos com a aprendizagem é fundamental e, se o pai encontra dificuldade, pode recorrer à escola como auxílio. A psicóloga explica a importância de se construir esta ponte entre os pais e a escola. Fazer uma forma de conscientização de como eu devo me portar diante do meu filho quando vai fazer uma atividade. Poxa, eu não sei, mas eu posso estar buscando conhecimento. Vou com a professora na escola porque aqui não há dificuldade em formar essa ponte, né, entre os pais estreitarem um laço com a escola. Né? Muito pelo contrário, aqui o ambiente, o espaço é aberto, não existe bloqueio, entendeu? Quando você chega, você procura alguma coisa, a escola está sempre aberta a atender os seus anseios. Né? Participar com frequência das atividades que a escola desenvolve para os pais pode contribuir de forma positiva na vida do aluno. A psicóloga explica a importância da participatividade. Na participação, isso é muito prazeroso para a criança. Poxa, aquela homenagem está sendo destinada à minha mãe, está sendo destinada ao meu pai. E se eu espero meu pai naquele lugar, como a gente vê muitas crianças, os olhinhos estão ali procurando no meio da multidão, onde é que está meu pai, onde é que está minha mãe, será que não chegou, será que não vai chegar? E de repente, quando ele vê, ele fica feliz, há uma explosão de felicidade na criança, porque ele sabe que o pai dele está ali, a mãe dele está ali. Aí ele olha, vê, os pais dos colegas estão e o dele também está ali. Então isso é motivador, isso é motivo de felicidade para a criança. Quem que não fica feliz com a presença do seu pai quando está sendo proporcionado algo que requer a presença do pai? E também, já por outro lado, quando a criança sabe que o pai precisa estar ali, pai, eu não posso estar lá, meu filho, eu não posso, e quando chega aquele momento, a criança ela fica retraída, né, que ela gostaria daquela presença ali, o pai do meu colega está lá, o meu poderia também estar. Né, quer dizer, causa tristeza, e muitas das vezes a criança ela se sente frustrada. Né? Então é algo assim que muitas das vezes os próprios pais semeiam na vida das crianças e muitas das vezes eles não conseguem entender certo comportamento das crianças, o que elas estão querendo comunicar com aquilo que eles deixaram no ar, né? Podendo ter sido satisfatório para a criança com a presença dele ali. E hoje nós vemos que é lei, não é? O pai está trabalhando, tem alguma atividade, ele é liberado do seu trabalho para ir lá atender a necessidade da escola, né? Quem não gostaria de prestar homenagem para os seus pais, na verdade? Então, quer dizer, então é que fica, como é que se diz, a reflexão, né? Eu como pai, eu como mãe, né? Eu preciso dar satisfação para o meu filho, entendeu? Proporcionar isso para ele, porque o ser humano ele precisa disso, ele precisa desse acolhimento, ele precisa ser preenchido disso.
criança ou adolescente se sente importante ao perceber o interesse dos pais pelo seu desenvolvimento na escola. Isso acontece porque a atenção está sendo voltada para ela e isso contribui para a formação do caráter do estudante. Hoje ele é só um cidadão, então ele está se estruturando, pessoas equilibradas, caráter trabalhado, forjado, porque o pai esteve presente. Isso é muito imprescindível na vida do ser humano e enquanto cidadão. Há uma contribuição sem comentários. Na verdade, quando alguém passa, por exemplo, eu sempre digo assim, é muito prazeroso para um professor passar num lugar e ele vê ali numa repartição, olha aquele... Ele pode não lembrar, mas o aluno, você foi meu professor, nossa, isso é gratificante. Imagine para um pai olhar e ver o seu filho ali, a sociedade, então, é um motivo plausível. A psicóloga explica que toda essa participação ativa dos pais reflete no futuro da criança e do adolescente. Aí é que nós vemos a importância do papel do pai na educação da criança, porque essa criança vai crescer, vai se constituir um cidadão, mas ele teve o apoio de alguém e ele vai poder repassar isso, né? Porque isso é cultura, conhecimento é cultura, tudo que a gente aprende no seio da nossa família é cultura, e as culturas elas sempre são repassadas de geração a geração, né? Então aquilo que eu plantei na vida do meu filho, amanhã eu posso estar colhendo os frutos bons, não é verdade? Para que não haja problema com os pais que trabalham, a Lei 8.069 do artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente respalda os pais para que possam participar de todas as reuniões e atividades promovidas pela escola no horário de trabalho. Hoje a escola ela dá um documento, né, dizendo que o pai compareceu, entendeu? Para não deixar esse vácuo, entendeu? Porque ele precisa acompanhar a vida do filho escolar, ele precisa saber o que o filho dele está fazendo na escola, o que a escola está proporcionando para o filho dele. Então, essa ponte tem que existir. Ele tem, sim, esse respaldo, sim. E cada pessoa deve procurar, né? E hoje ele tem uma atividade lá na escola, pai, você precisa estar lá. E o pai, tem uma reunião, tem... Quer dizer, ele é amparado, sim, é só procurar.